Olá, tudo bem, pessoal? Gente, é o seguinte, hoje estamos aqui, então, novamente, né? Para fazer a página 23 da apostila, componente curricular História. Então, peguem a apostila de vocês, lá na página 23, nós vamos fazer juntos, então, a professora vai explicar o texto que tem ali. Nós vamos fazer a 23 e metade da 24, tá? Então, o que você tem que fazer ali na 23? Então, a gente terminou aqui o exercício até a metade, né? Que eu fiz no outro vídeo com vocês. E agora nós vamos aqui para o exercício 4, certo? Então, nós vamos ler esse texto que fala espaços e formas de resistência da população negra paranaense. Então, nós vamos falar um pouquinho da população negra paranaense. Então, no texto diz assim, ó. No Brasil, desde a chegada dos portugueses, em meados do século XV, a forma de trabalho no Brasil era com os indígenas, certo? Então, chegaram aqui os portugueses e aí quem fazia o trabalho eram os indígenas que eram escravizados. Lá no século XVI, foi substituída a mão de obra. Ainda tinha índios, claro, trabalhando, mas aí eles começaram, então, a trazer os negros africanos para trabalhar aqui no Brasil como escravos, tá? Tanto que o tráfico de escravos aqui no Brasil dava muito dinheiro para quem fazia esse tráfico, essa venda de pessoa humana, né? Então, tráfico é essa venda. Os europeus pegavam os negros à força lá na África e traziam para o Brasil para trabalhar, a troco de nada. Um trabalho muito forçado, um trabalho muito difícil. Muitos deles não resistiam ao trabalho porque era demais, não aguentava, o corpo não aguentava, enfim. Então, foi muito difícil. E aí, os negros, eles resistiam a esse trabalho forçado. Tá? Eles resistiam, eles não queriam fazer isso. E muitos começaram a fugir para os quilombos. O que é esses quilombos? O quilombo é uma espécie de aldeia. Então, eles fugiam para um lugar, eles se escondiam na mata. Eles faziam uma pequena aldeia num lugar onde fosse difícil de encontrá-los, tá? Só que, tá? Então, foram criados vários quilombos no Brasil, né? Porque o Brasil é muito grande, a quantidade de negros trazidos foi muito grande. Então, nós temos várias aldeias que a gente chama de quilombo, de afrodescendentes, de pessoas afro, pessoas negras, certo? Esses quilombos, né? A gente chama as pessoas, os que moram no quilombo de quilombolas, né? Quando eles descobriam aonde estavam, a descobrir alguma desses quilombos, alguma dessas aldeias, era a opressão na certa, né? Quer dizer, eles judiavam mesmo, eles levavam de volta para o trabalho, muitas vezes até perdia-se várias vidas ali, tá? São muitos os meios pelos quais, ao longo dos anos, a comunidade quilombola afro-brasileira viabilizaram acesso às terras, né? Então, assim, há uma luta muito grande para que esses quilombos tivessem direito à terra deles, né? Para legalizar essa terra. E aí a gente vê ali, ó, que segundo a Fundação Cultural Palmares, indicam a existência de 2.648 quilombos no Brasil. Então, 2.648 aldeias, né, dos quilombos, que são esses quilombos, tá? Quem vive lá, os quilombolas, são os africanos que fugiram lá, com certeza são os descendentes deles, né, porque faz muito tempo. E aí, desses 2.648, somente 30 receberam a terra, certo? Somente 30 conseguiram, então, legalizar essa terra. Tá? Os movimentos negros nos processos de lutas, fugas e expressões culturais são consideradas formas de resistência, né? Resistir à opressão, resistir
a essa escravidão, a todo esse preconceito, certo? Então eles lutaram e ainda lutam muito contra todo esse preconceito, tá? E a gente sabe que não são só os negros que sofrem os preconceitos, né, gente? A gente tem muito preconceito em muitos sentidos, não só de cor de pele, mas também de situação econômica, quando é mais rico ou quando é mais pobre, quando tem alguma deficiência, enfim, uma série. Mulher, geralmente a mulher já foi, hoje é um pouquinho menos, mas ainda tem preconceito, mas a mulher já foi também muito judiada, né, muito desprezada, assim, enfim, tá? Hoje em dia, então voltando lá ao nosso texto, eu tô lá no último parágrafo, eu tô só explicando para não ter que ficar lendo para vocês, tá, gente? Senão fica meio cansativo. Hoje em dia, né, quer dizer, na atualidade, são 36 comunidades que representam as comunidades negras tradicionais, tá, dos quilombolas aqui no Paraná. Essas têm o certificado da Fundação Nacional Palmares e a maior delas é o Quilombo Paiol de Telha, certo? E aí aqui embaixo, ó, não sei se vocês viram, mas são os números romanos, para vocês darem uma lembrada em como são os números romanos, que sempre quando a gente vai ler século, né, sempre está em números romanos, então é interessante dar uma lembrada nisso daí, tá? Virem a página 24, vou fazer, então nós vamos fazer o exercício número 5, vou ajudar vocês, eu não vou responder, tá? Mas vou explicar para vocês como vocês têm que fazer. Então vocês tinham que completar o texto com as expressões que está aqui no retângulo. Então, nós temos lá juventude, direitos e identidade negra, tá? Então, diz assim, na atualidade, algumas ideias preconceituosas ameaçam os conquistados pelo povo negro. Porém, a comunidade negra e sua tem se destacado na arte, na música, que é o hip hop, no esporte, na alimentação, vestimentas, religião, valorizando e fortalecendo a tananana. E aí nós temos aqui alguns direitos sociais conquistados pela luta de muitos cidadãos brasileiros, tá? Então, muitos dos direitos que nós temos hoje foi porque um grupo de pessoas lutaram para conseguir, certo? E aí eu vou ler rapidinho algumas dessas leis que está ali, tá? Nós temos ali a primeira lei, que está no ECA lá, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende a criança e o adolescente, tá? Que é esse documento aqui, o ECA. Nós temos a outra lei, 10.741/01, proteção à pessoa idosa. Então, os idosos também sofrem muito preconceito, e nós temos uma lei que defende os idosos. Nós temos uma lei também ali, ó, de proteção ao índio. Nós temos uma lei de proteção à mulher, que é aquela lei Maria da Penha. Nós temos uma lei sobre a discriminação de preconceito de raça, independente se é negro, se é branco. A gente tem uma lei que protege, que você não pode discriminar o outro pela cor da pele, tá? Pela raça que ele tem. A próxima lei ali, a lei de cultura afro-brasileira e indígena. Então, nós temos uma lei que defende a cultura brasileira, afro-brasileira e indígena. E nós temos ali também uma lei para pessoas com deficiências, também conseguiram bastante direitos, ainda falta muito, mas graças a Deus bastante coisa já mudou. E proteção ao meio ambiente, também foi criada uma lei, porque as pessoas desrespeitam muito o meio ambiente, tá? Não pode tirar qualquer animal da natureza, não posso vender os animais, não é assim que funciona, não são todos os animais que podem ser comercializados, tá? Não posso chegar e derrubando as árvores e pegando a madeira de qualquer jeito, eu não posso fazer isso. Então, nós temos leis que protegem o meio ambiente. Mas, infelizmente,
mesmo tendo as leis, muitas pessoas não as cumprem, tá? Muitas pessoas continuam desmatando, muitas pessoas continuam tirando animais selvagens, silvestres da natureza. Muitas pessoas desrespeitam o outro por causa da cor, da religião e, enfim, por deficiência, por ser mais velho ou mais novo, enfim. Então a gente ainda tem muito a melhorar como ser humano. E eu espero assim que esse estudo aqui, né, desse conteúdo, sirva para que vocês, nós possamos refletir melhor e entender que devemos continuar lutando pelos nossos direitos, mas que também precisamos melhorar cada vez mais com relação aos nossos deveres. Respeitar essas leis, respeitar o próximo, respeitar a natureza. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.